Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. O Supremo Tribunal está a um passo de legalizar as drogas em nosso país. Este será o tema deste vídeo. Esse assunto está em andamento. Se você quiser acompanhar esse assunto, inscreva-se nesse canal e faça parte desse grupo de pessoas que, de forma articulada, se preocupam com o bem do Brasil. A inscrição não custa nada e não leva nem sequer um segundo para a pessoa ativar o sininho que fica ao lado do botão de inscrição. Ilusionismo e meias-verdades. Esse é o título de uma matéria publicada no jornal de grande circulação no Brasil, de um especialista, advogado criminalista, deputado estadual pelo PTB de São Paulo e coordenador da Frente Nacional contra a Liberação da Maconha e da Cocaína. O nome dele é Campos Machado. Ele escreve um artigo que comenta o que pode ocorrer no Brasil em breve. O Supremo já deu 3 votos favoráveis para que o usuário de droga não seja criminalizado. O julgamento estava marcado para o dia 6 de novembro e foi suspenso por causa do outro julgamento sobre a prisão em segunda instância. Não está marcado quando é que o Supremo vai continuar, mas não deve demorar muito para que esse tema volte à pauta e é capaz que as drogas sejam liberadas no nosso país. Vamos ver aqui o que esse especialista, advogado criminalista, diz sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal deverá julgar nos próximos dias, essa matéria é o dia 4 de novembro, como eu disse, estava marcado para o dia 6 o julgamento. O recurso especial 635.659 para analisar a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. Uma possível consequência será a descriminalização das drogas no Brasil. E aqui ele vai tocar num ponto bastante sensível. Veja o que ele diz. Personalidades têm afirmado que o uso de entorpecentes não pode motivar uma prisão, que liberar o consumo não vai aumentar o número de usuários e que a legalização das drogas enfraqueceria a atividade do tráfico. Isso é todo o discurso da esquerda, é sempre igual, vai diminuir o número de traficantes, porque vai tirar o interesse deles de continuar fazendo, através da ilegalidade, a venda das drogas, quando ela poderá ser legalizada. Não vai aumentar o consumo, ninguém vai se sentir incentivado a usar drogas, e que não é possível que uma pessoa seja presa simplesmente para o uso. Esse é o discurso clássico da esquerda, dos socialistas, todos eles sempre dizem a mesma coisa. E não estão baseados em fatos sólidos. Eles fazem verdadeiros chutes estatísticos para tentar justificar essa posição, que é uma posição ideológica. O primeiro ponto, e o mais importante, é que as drogas fazem mal para a pessoa, e é por isso que elas não devem ser liberadas, porque elas são um atentado contra um dos mandamentos da lei de Deus, que é o mandamento não matarás. A pessoa que se vicia numa droga, ela está acabando com a sua própria vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, estatisticamente, as afirmações da esquerda não se sustentam. Vejamos agora o que diz esse especialista, esse criminalista que está no meio dessa batalha que é a questão das drogas. Pergunta ele, mas quantos são condenados à prisão apenas pelo uso de drogas? A resposta é direta. 0 ou ninguém. Nem mesmo quem responde por tráfico de drogas na condição de réu primário cumpre regime fechado, conforme a decisão do próprio Supremo de 2016. Ademais, o artigo 28, a ser julgado nos próximos dias, não condena nenhum usuário à prisão, prevê apenas uma advertência sobre o efeito das drogas e que um juiz possa determinar prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a algum programa de apoio ao usuário. Também se esconde publicamente o que originou o julgamento do recurso especial 635-659, que é esse sobre o qual ele está falando. Na verdade, o réu que recorreu ao Supremo para o caso foi pego com sementes de maconha dentro de uma prisão em Diadema, local onde já cumpre pena por outro crime. Indignado em ter que prestar serviços comunitários, ele recorre ao Supremo. Ou seja, o debate é motivado por inverdades. Mais um grave equívoco. Não há base de dados confiável sobre o consumo de um produto ilegal. Logo, não se sabe com precisão se o consumo aumentou ou diminuiu. Aqui é o problema desses chutes estatísticos que a esquerda faz. Também não há estudos confiáveis nem evidências seguras
de que a liberação das drogas vai enfraquecer o tráfico. Esse é um ponto também importante. Não se sabe exatamente, pelo menos não de forma segura, todas as consequências do ponto de vista estatístico, pelo menos a estatística real, daquilo que vai ocorrer. Há casos, e isso já foi documentado, em que nos países em que a liberação das drogas foi aprovada, os usuários aumentaram. Mas não foi só isso, o próprio tráfico começou a vender drogas mais pesadas ou em quantidades superiores àquelas permitidas pelas legislações locais nesses países que aprovaram as drogas. E não é só isso. Em muitos desses países foram criadas zonas onde os usuários podem ir, entre aspas, com segurança, o que não é também real, mas enfim, eles vão lá para poder usar as drogas. Enquanto isso, estão passando pessoas com as suas famílias, com seus filhos, na calçada ao lado desses locais. Em São Paulo, num país em que as drogas não são liberadas, resolveram fazer uma zona de tolerância ao uso das drogas. Vejam essa imagem de como ficou essa região do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia. A prefeitura agora começou a limpar o centro de São Paulo, mas as consequências ainda continuam lá. Tem mais de um ano que a Cracolândia foi dissolvida e, entretanto, essa situação gerou uma consequência que até hoje São Paulo tem que enfrentar. Mas poderia alguém perguntar, e se eles fossem liberados para fazer o seu consumo dentro das suas próprias casas? É verdade que esse primeiro problema não se poria, esse problema específico desses locais públicos onde eles usam drogas, mas a sociedade, enquanto um todo, sofreria as consequências de ter liberado uma prática errada. Não é porque algo é feito que ele deve ser liberado. Ele precisa ser coibido, inclusive para proteger aqueles que são mais vulneráveis a cair nessa situação. Há muita gente que, porque algo é proibido, é coibido pela lei, se segura nas suas vontades. E é importante não quebrar essa barreira. Depois a sociedade como um todo sofre as consequências da liberação das drogas. Não apenas nos hospitais, não apenas nos serviços médicos de saúde, mas enquanto sociedade, enquanto tecido social, essa barreira que existe começaria a ruir. E, no conjunto, as pessoas começariam a ter cada vez menos cuidado em relação ao uso das drogas. É por isso que elas devem ser proibidas e não permitidas. O articulista, então, já chega à conclusão do artigo. A prudência exige uma estimativa de efetividade. Quem serão, de fato, os beneficiados pela liberação das drogas? Certamente não serão as 28 milhões de pessoas que já lidam com o drama de ter algum dependente químico em suas famílias. Essas pessoas não serão as beneficiadas. Essas pessoas que lidam com o fato de que seus entes queridos são escravos da droga. A liberação das drogas é a escravidão do usuário. Isso precisa ficar muito claro, porque não é liberando e permitindo aquilo que escraviza uma pessoa que nós vamos tornar essas pessoas livres. Pelo contrário, nós vamos estar agravando o problema. E um problema que é causado por um fato muito simples. Hoje, as pessoas sentem um vazio dentro de si. Muitas delas acabam buscando nas drogas uma solução para esse vazio. É esse problema que é preciso corrigir. Um mundo que se afastou da moral, um mundo que se afastou de Deus, que ofereceu uma solução que estava no materialismo, chega um momento que esse materialismo não satisfaz mais a pessoa. E ela acaba buscando outras soluções. Nós devemos corrigir aquilo que está causando o problema e não aumentar a escravidão que essas pessoas já estão submetidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe seus comentários, o seu like e ative o sininho para ser avisado dessas novas publicações. Inclusive, para acompanhar esse assunto, o Supremo deve em breve voltar a julgar esse caso e nós trataremos disso neste canal. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!